No livro A Prova Brasil de Matemática, vamos fazer as atividades da página 40 até a 43. Na lição 7, vamos continuar vendo multiplicação. Nessa primeira questão, nós vamos rever alguns termos, que aparecem na multiplicação e nós vimos quando estávamos utilizando o livro didático. Esses termos são dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo e por aí vai. Isso se trata de multiplicação, pessoal. Sempre que eu falo em dobro, eu quero dizer duas vezes, tá? O dobro de algo é duas vezes esse algo. Se eu disser que alguém tem o triplo de alguma coisa, eu quero dizer que essa pessoa tem 3 vezes essa coisa, tá? Então, dobro seria 2 vezes, triplo seria 3 vezes. Então, vamos para a primeira questão. Tatiana tem 6 anos. Sua irmã Teresa tem o dobro de sua idade, ou seja, o dobro de 6 anos, que é o mesmo que 2 vezes 6. Certo? E a sua prima Flávia tem o triplo da sua idade, ou seja, seria triplo 3 vezes 6, que é o triplo de 6 anos, que é a idade da Tatiana. A questão quer saber, Teresa tem quantos anos e Flávia? Para responder essa questão, vamos tentar compreender. Primeiro, no item A, ele quer a informação que foi dada no problema. Qual é a idade de Tatiana? Isso foi dito logo no início aqui do enunciado. B. O que significam as expressões dobro e triplo? Então, como eu já expliquei aqui, vocês vão dizer que dobro é a multiplicação por 2 e triplo é a multiplicação por 3. Agora vamos responder cada item até chegarmos à resposta da situação problema, tá? Primeiro, vamos calcular o dobro. Aliás, para calcular o dobro de um número, é o mesmo que dividi-lo por 2 ou multiplicá-lo por 2. Como eu já disse, o dobro é um termo usado na multiplicação, tá? Então, dobro seria multiplicação por... Então, vocês vão marcar aqui o item correto. B. Calcular o triplo de um número é o mesmo que dividi-lo por 3 ou multiplicá-lo por 3. Marque a opção correta. C. Qual pessoa é a mais velha? Você vai colocar aqui o nome da pessoa mais velha das 3. D. Complete. Multiplicações. 2 vezes a primeira idade, 2 vezes 6. Aí você vai botar o resultado. E depois o triplo, tá? Então, aqui seria o quê? 3 vezes 6, tá? Então, o 6 vem aqui, que é a idade da Tatiana, e o 6 também aparece aqui. Aqui é pelo dobro e aqui é o triplo. E aí, quando vocês calcularem aqui os resultados, vocês vão saber a idade da Teresa, que tem o dobro, e da Flávia, que tem o triplo. 2. No condomínio que Mariana mora, há 3 prédios. Cada um deles tem 6 andares. E em cada andar há 2 apartamentos. Quantos apartamentos há no total? Para descobrir isso, pessoal, vamos primeiro entender o problema. Item A. No condomínio da Mariana, há quantos prédios? Então, aqui, ó, ele diz que há 3 prédios. Tem, inclusive, o desenho aqui dos 3 prédios, tá? Vocês vão colocar aqui. B. Quantos andares há em cada um dos prédios? Aqui ele também dá essa informação. Cada um deles tem 6 andares. Então, cada andar, aliás, cada prédio tem 6 andares. C. Quantos apartamentos há em cada andar dos prédios? Em cada andar há 2 apartamentos. Então, esses 3 itens aqui vocês conseguem responder apenas lendo o enunciado. D. O que é preciso calcular para responder a pergunta da atividade? O que a pergunta quer saber? Quantos apartamentos há no total? Então, é preciso calcular o número de apartamentos. Então, vocês vão completar aqui, ó, essa sentença, tá? Cada prédio tem quantos andares, né? Isso aí foi dito lá no começo.
cada andar tem quantos apartamentos? Quantos apartamentos por andar? São 2, né? Então, você vai calcular quantos apartamentos tem em cada um. Como? São 6 andares com 2 apartamentos em cada andar. Então, você vai pegar 6 vezes 2 ou 2 vezes 6 e vai descobrir quantos apartamentos tem por prédio. Então, você vai descobrir aqui, ó, desse modo, cada prédio tem, aí tá aqui a resposta, né? Quantos apartamentos, certo? Mas isso vai ser o total de apartamentos por prédio. Como são 3 prédios, para descobrir o total de apartamentos no condomínio, nós podemos calcular com 3 vezes esse número aqui, tá? Então, vocês vão colocar 3 vezes o número que vocês descobriram aqui. E quando vocês fizerem a continha de 3 vezes esse número, vocês vão descobrir o total de apartamentos no condomínio, tá? Outra forma de calcular esse total seria como? Seria colocando tudo junto aqui, pessoal, ó. Essa multiplicação com essa, tá? Então, seria o quê? 3 prédios com 6 andares em cada, com 2 apartamentos por andar. E aí, você repete aqui a primeira parte. Essa parte aqui, ele está pedindo para você já multiplicar. 2 vezes 6, aí você vai colocar o resultado aqui. E depois, né, como se fosse uma expressãozinha, você calculou 3 vezes esse número, que vai dar aqui o resultado. Ou você poderia fazer da mesma forma que está aqui, né, colocar esses números aqui, né, o 6 e o 2 de novo. Só que, como da primeira vez ele multiplicou primeiro 6 vezes 2, aqui ele está multiplicando primeiro 3 vezes 6, tá? Então, você vai multiplicar primeiro 3 vezes 6 e vai colocar o resultado aqui, né? Nessa parte, você vai só repetir o 2, que você ainda não multiplicou com ele, então você repete. E você vai multiplicar o 2 pelo número que você achou aqui. Quando você resolver, vai ver que vai dar a mesma resposta, que é a quantidade de apartamentos do condomínio. 3. No auditório de uma escola, há 5 fileiras de cadeiras, com 17 cadeiras em cada uma das fileiras. Quantas cadeiras há ao todo nesse auditório? Item A. Quantas fileiras de cadeiras há no auditório? Então, tem 5 fileiras. Vocês vão colocar aqui. Quantas cadeiras há em cada fileira? Isso também foi dito aqui no problema, tá? C. O que é preciso fazer para calcular o total de cadeiras do auditório? É muito simples, pessoal. Basta a gente multiplicar a quantidade de fileiras com a quantidade de cadeiras. Então, vocês vão escrever aqui, tá? Para descobrir o total de cadeiras, basta multiplicar o número de fileiras pela quantidade de cadeiras em cada fileira. Então, qual é a multiplicação que vai dar resultado aqui, né? Você vai pegar o número de fileiras, colocar aqui, e o número de cadeiras por fileiras e fazer essa multiplicação. Calcule o resultado da multiplicação 5 vezes 17 usando a decomposição. Então, vejam só, o 17, se eu decompor, eu vou ter 10 na dezena, né? Aqui eu vou ter 10 mais 7, a decomposição do 17, tá bom? Como é que eu faço agora? Eu vou pegar, no lugar de fazer 17 vezes 5, eu vou fazer 10 mais 7 vezes 5. E aí, como é que eu vou fazer isso, né? A gente vai primeiro multiplicar o 5 vezes 7. Coloque aqui o resultado de 5 vezes 7. Depois, você vai multiplicar o 5 vezes 10 e vai colocar o resultado aqui, tá? E esses dois resultados você vai somar. Quando você somar, você vai ver o valor final, que é o mesmo valor que você descobriu aqui, que é o total de cadeiras no auditório. 4. Jéssica comprou uma televisão e vai pagá-la em 3 parcelas iguais de R$ 213 cada uma. Vejam aqui, 3 parcelas de R$ 213. Quanto Jéssica pagará ao todo na televisão? Pessoal, 213 não é o valor da televisão, tá? Para ela conseguir pagar todo o valor da televisão, ela vai ter que pagar 3 vezes, né? Ou seja, por 3 meses ela vai pagar esse valor de R$ 213.
O que foi que a Jéssica comprou? Você vai colocar aqui o produto que ela comprou, certo? B, que forma de pagamento a Jéssica utilizou? Aqui ele não fala, mas quando a gente parcela a compra, essa parcela ela é feita com cartão de crédito, tá? Então, vocês vão informar aqui a forma de pagamento que ela utilizou foi pagar parcelado no cartão. C. O valor pago pela televisão é maior que 213? Gente, 213 é o valor só de uma parcela. Ela vai ter que pagar 3 no total. Então, a televisão é mais cara que 213. E para responder essa questão, nós teríamos que calcular 3 vezes 213, certo? Usando primeiro o algoritmo. Vamos usar o algoritmo. Como é que a gente faz primeiro, né? Vejam só, aqui nós temos o 213, 3 na unidade, 1 na dezena e 2 na centena, vezes o 3. Como é que eu faço essa multiplicação? Pessoal, eu primeiro multiplico 3 vezes 3 e coloco o resultado aqui, tá? Como eu já sei esse resultado, eu repito aqui. E agora eu vou calcular o 3 vezes 1 e vou botar o resultado. E por último, eu calculo 3 vezes 2 e coloco o resultado. Então, vocês vão descobrir aqui o resultado das 3 pequenas multiplicações que vocês vão fazer, que no final será o resultado do valor da televisão, né, que a Jéssica vai pagar. Então, vejam só, o número que está aqui em cima, pessoal, ele precisa multiplicar, né, pelo número que está embaixo. Então, esse número de baixo vai multiplicar cada um dos números que estão aqui em cima, certo? O que foi que ele fez aqui? Primeiro ele multiplicou o número que está na unidade, depois ele multiplicou o número que está na dezena e depois ele multiplicou o número que está na centena. Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!